Neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz estes remendos para você customizar a roupa da festa junina. Bora costurar? Oiê, eu sou a Lu Panichos e a dica deste vídeo são esses remendos com carinha de bordado, carinha diferenciada, chique, para você customizar as roupas de festa junina. Você pode aplicar esses remendos em roupas tradicionais, camisa, calça jeans, saia jeans, jaqueta, chapéu, meia calça, ou mesmo aplicar nas roupas tradicionais de festa junina, tanto para adultos quanto para crianças. E é uma dica bem legal para aproveitamento de retalhos e também para venda. Você pode fazer vários, é uma delícia fazer em produção, rende bastante. Separa em quantidades e vende para as pessoas mesmo aplicarem nas suas roupas. Pode até mandar pelo correio. Bora lá ver então como que eu fiz estes remendos para roupa de festa junina. Eu vou mostrar dois tipos de remendo, um quadrado e um de coração. Para o quadrado, eu estou usando retalhos de tecido de 11 por 11 centímetros. Mas essa medida é só uma sugestão. Se você for fazer para uma criança pequena, pode fazer menor. Ou maior para um adulto maior. Vou fazer uma costura como se fosse um bordado, para dar um charme no remendo e facilitar o desfiado. Eu vou usar o próprio pé calcador como margem de costura. Se você prefere um desfiado maior, pode deslocar a agulha para a esquerda, ou se quiser uma margem de costura ainda maior, trace com uma régua a linha de costura. Eu alinho a lateral do pé calcador com a borda do tecido. Para o bordado ficar bem aparente, eu vou fazer uma sequência de costuras. Primeiro, uma costura reta. Usando o tecido de algodão, use no máximo a agulha número 11 para não embolar o tecido na hora de fazer essas costuras. Sobre a costura reta, eu vou fazer o primeiro zigue-zague. Na minha máquina, eu estou usando largura 2,5 com comprimento 1. E por final, um zigue-zague por cima de tudo, uma largura um pouco maior e comprimento menor. Na minha máquina, eu estou usando 3,5 de largura e 0,8 de comprimento. Com estas costuras, o bordado fica bem cheio e protege o centro do tecido do desfiado que nós vamos fazer depois. Ficou assim. Para fazer o desfiado, eu posso usar algum objeto de ponta, uma tesourinha de ponta ou a ponta do abridor de casas. Cuidado para não deixar o tecido sobre alguma superfície que vá riscar com a ponta destes materiais. Começo bem na bordinha, soltando os primeiros fios. Isso me ajuda a enxergar o sentido do desfiado. Vou puxando fio por fio. Não adianta querer puxar tudo de uma vez, senão embola tudo e até fica feio o desfiado depois. Até o desfiado chegar no bordado. O bordado trava o desfiado. Vou desfiando até toda a lateral chegar no bordado.
Na sequência, eu vou desfiar o lado oposto que eu comecei. E depois os outros dois lados. Acerto as pontinhas que estão sobrando. Ficou assim. Como eu falei, se você prefere um desfiado maior, é só costurar com uma margem de costura maior. Agora eu vou fazer o remendo de coração. Para fazer o molde, eu dobro um papel e corto parecendo uma coxinha. No final, o coração ficou com aproximadamente 13 por 11 centímetros. Separo os retalhos de tecido. Para fazer este coração, eu posso fazer de duas maneiras. Ou cortar o tecido na linha do molde e fazer uma costura para dentro do molde, ou utilizar o molde como guia de costura e deixar uma sobra de tecido para o desfiado depois. Eu vou usar o molde para cortar o tecido e eu vou costurar para dentro da linha usando o próprio pé calcador como margem de costura. Transfiro o molde para o tecido com a caneta fantasminha que apaga com o ferro. Pode ser lápis comum ou giz de alfaiate também. Eu vou costurar primeiro e depois eu corto o tecido na linha. Eu vou fazer a mesma sequência de costuras, uma reta e 2 zigue-zagues igual ao retângulo. Eu vou usar a linha do molde para ser o guia da margem de costura. Com moldes em curva, pode ser difícil de manter a margem de costura. A dica é focar bem na lateral do calcador, na mesma direção da agulha. Eu esqueço a frente do calcador, porque tem hora que a frente do calcador vai estar totalmente desalinhada com a margem de costura. Olha aqui, eu tô com a margem de costura certinha em relação à agulha, mas a ponta do calcador está totalmente desalinhada. Por isso eu tenho que olhar só a lateral do calcador na direção da agulha. Vou fazer a primeira costura, a reta. Depois, um zigue-zague mais estreito. E o último zigue-zague um pouco mais largo e um comprimento menor, igualzinho que eu fiz com o retângulo.
Ficou assim. Corto na linha do molde. Vou desfiar o tecido. Aqui no coração dá um pouquinho mais de trabalho para desfiar, porque não é simplesmente puxar uma linha de toda a lateral como no retângulo. Em algumas partes, quando estiver no sentido do fio, isso até pode acontecer, mas na maioria do desfiado, praticamente eu vou desfiando fio por fio. Quando eu vejo que dá para puxar um fio maior, eu posso desfiar no outro sentido sem problema. O bordado vai segurar esse desfiado. Acerto as pontinhas que estão sobrando. Ficou assim. Fazendo em produção, primeiro cortando os tecidos, depois costurando tudo e depois desfiando tudo, rende bastante. Aliás, eu acho uma delícia ficar desfiando o tecido. Para prender os remendos, eu posso usar linha de costura comum. Como é um pouco mais fina, a costura fica um pouco mais discreta, vai aparecer menos, mas não vai estragar a roupa costurada. Eu posso usar também a linha de crochê Camila, única, sem ser dupla. Vai aparecer mais essa costura, mas como ela é mais grossa, abre um buraco um pouquinho maior na roupa. Veja se isso é um problema para você. Ou ainda a fita dupla face. Não vai ficar tão bem preso, mas é uma solução prática e rápida. Neste coração eu vou costurar com a linha Camila, simples, sem ser dupla.
Eu começo deixando o nó da linha no avesso do coração, perto do bordado. Eu posso prender com alfinetes para o coração não sair do lugar. Vou fazendo pontos alinhavo, acompanhando o bordado. Tô pegando o coração e o bolso. Ficou assim. E aqui na frente eu tô usando fita dupla face. Dá para usar esses remendos em chapéu, na meia calça, como acessório, nas roupas típicas de festa junina ou mesmo numa roupa comum, caso você queira só um detalhe. E aí, gostou dessa ideia? No final do vídeo eu vou deixar a sugestão de uma saia feita com retalhos também para a festa junina. Se você chegou até aqui no vídeo, escreva nos comentários: a ponte quebrou! Que eu vou saber que você é uma amiguinha real oficial. Confere se já curtiu o vídeo e compartilha com aquela sua amiga que está desesperada atrás de roupa de festa junina ou está querendo customizar de uma maneira diferente ou mesmo quem não está querendo comprar roupa de festa junina. Se você quiser e puder ajudar o canal a crescer, clique em valeu. Obrigada por assistir, beijocas, e até o próximo vídeo.